Meus irmãos, muita paz. Esse começo de ano, né? Muito bom a gente começar o ano conversando com Kardec, conversando sobre a codificação. E o tema, como já foi dito por Eric, é o bem e o mal. Esse assunto está na Gênesis, no capítulo 3. E será que a gente sabe mesmo o que é bem e o que é mal? Muitas vezes nós podemos confundir, tomar o mal como bem e o bem como mal. É o que a gente vai tentar conversar, a gente vai tentar dialogar com vocês hoje sobre isso. E o capítulo começa falando sobre talvez o maior ou um dos maiores fake news da humanidade, que é o diabo. Porque como é que Deus, sendo bom e justo, poderia criar um ser para viver eternamente no mal? A existência do diabo, de Satanás, de Lúcifer, tantos nomes deram a essa suposta criatura, a existência dela seria a negação de Deus. Porque haveria então o quê? Dois deuses, um do bem e um do mal, um contrapondo o outro. Seria a antítese de Deus, combatendo Deus o tempo inteiro. E também desmentiria um dos atributos de Deus, que é a onisciência. Por quê? Ele sabendo que essa criatura ia se tornar dessa forma, como é que ele permitiria? Se ele sabia, ia deixar acontecer? Ele seria imprevidente como nós somos? Não. Também essa figura serviu durante muito tempo para manter as criaturas presas a determinadas doutrinas, a determinadas teologias. As pessoas buscavam a igreja mais pelo medo do que pela fé, mais pelo temor do que pelo amor. E é por isso que eu falo que é ou o maior fake news que a humanidade criou, e daí vieram muitos outros. Então, nós não precisamos temer essa figura, porque ela não existe. Hoje, antes de vir para cá, uma hora antes de vir para cá, mas eu estava pensando, veio um pensamento, sopraram para mim um pensamentozinho, né? Que no Espiritismo é uma das coisas que a gente sabe que espírita não acredita. Pelo menos é o meu sentimento. Espírita não acredita no diabo. Talvez por isso jogaram uma carga tão pesada em cima de quem? Dos obsessores. Então, o obsessor, coitado, às vezes, ele não tem nada a ver com essa história, mas a culpa é do obsessor. O obsessor é o diabo do espírita. Então, é preciso que a gente tenha senso, né? A gente não precisa de ninguém para engendrar o mal em nós. Nós fomos criados o quê por Deus? Simples e ignorantes. Por que essa simplicidade e essa ignorância? Porque Deus já não fez a gente prontinho, já anjo, já santo. Porque Ele queria que que nós, pelo nosso mérito, a gente saísse dessa simplicidade, dessa ignorância e alcançasse a angelitude. Esse processo foi que Deus nos oportunizou. Infelizmente, nós desviamos do caminho. Talvez tenha algum espírito que desde o começo tenha seguido a linha reta para o alto, mas nós, infelizmente, ainda tropeçamos aqui, tropeçamos ali, debatemos com o diabo aqui, com o obsessor ali, e vamos nessa coisa de bem e o mal, dessa dualidade entre o bem e o mal. O mal em si, ele não existe. O mal, ele é reflexo, ele aparenta, é a ausência do bem. Quando não há o bem, o mal aparece. Se tem bem, tem mal? Não. O mal só é como a luz. Está aqui tudo escuro. A escuridão existe? Não. Se acender a luz, a escuridão se dissipa. Então, nós temos que focar no bem e não estar buscando o mal. Então, não se preocupar tanto com o obsessor, o diabo a gente já sabe que não existe, porque a gente busca terceirizar. Se a gente tem alguém que pode culpar, fica mais fácil, né? A gente não tem culpa de nada. Nós somos os anjos de candura. Estamos aqui encarnados em nossas missões
de fazer aquilo que queremos, e aparece gente para atrapalhar, aparece gente para botar dificuldade no nosso caminho. Nós não fizemos mal para ninguém, o obsessor veio de graça, né? Nós não prejudicamos, nós não temos maus pensamentos, nós não temos maus comportamentos, nós nos alimentamos bem, cuidamos bem do nosso corpo físico, tudo direitinho. E aí veio o cara lá atazanar a gente. Vem o cara lá futucar. Tá, a gente quer fazer uma coisa e está lá o cara atrapalhando. Então, nessa busca do bem e do mal, de entender o bem e o mal, nós temos que buscar o mal que está dentro da gente e não fora. Porque se o mal está fora, a gente não pode fazer nada. Mas quando a gente descobre que o bem e o mal estão coabitando dentro da gente, a gente pode consertar esse mal, a gente pode corrigir esse mal. Então, nós somos os autores do nosso caminho, da nossa história. Não é o obsessor, não é o diabo, nada disso. Temos que ter... Oi. Posso falar um pouquinho? Pode. A palavra Satanás, no hebraico, significa o antagonista. Sim. E diabo, no grego, também é o antagonista. E como você bem está dizendo, esse antagonista está dentro de nós mesmos, é o nosso orgulho, né? Nosso egoísmo. Então essa é a luta, essa dualidade entre o homem orgulhoso, ainda preso às coisas da matéria, e as leis divinas. Quando nós vamos de encontro às leis de Deus, nós estamos assumindo esse papel do antagonista. Exatamente. Aí, diabo, né? Mas vai, desculpa. Não. É muito bom. É como a questão de Sartre, né? O diabo são os outros, não, o diabo não são o inferno são os outros. Não, o inferno somos nós mesmos. Quando nós não assumimos essa postura de se modificar. Então você estava falando, lembrei agora daquele desenho animado. Antigamente aparecia o diabinho do lado, o anjinho do outro. O anjinho falando para fazer uma coisa certa, o outro diabo... E a pessoa tinha a escolha de quem? É nossa. Mas esse anjinho, esse diabinho está dentro da gente. Não é fora, não é o obsessor, não é o diabo, nada disso. Então, Deus nos criou simples e ignorantes, nos deu todas as condições para que nós traçássemos uma linha reta para o alto. Mas nós procuramos atalhos, nos distraímos e perdemos o rumo, perdemos o endereço de Deus. Agora nós estamos buscando reencontrar esse endereço. Porque da parte de Deus é claro, é objetivo, está explícito. Mas a nossa miopia espiritual não permite que a gente veja a porta que às vezes está a 2, 3 palmos da nossa frente. Então aí nós vamos indo por outros caminhos. E nesse capítulo também fala que o homem vem, quando ele foi criado simples e ignorante, antes, aliás, de se tornar um espírito simples e ignorante, nós éramos o quê? Um princípio espiritual. Nós não nascemos, não surgimos já como espíritos. Nós migramos dos outros reinos, não foi? Mineral, vegetal, animal, chegamos no homem e um dia vamos chegar à angelitude. Então, nessa transição, nós passamos pelo império do instinto, nós vivemos as paixões e ainda continuamos a viver as paixões e parte desse instinto, até chegarmos à razão. Agora, aonde é que termina o instinto e começa a razão? São várias as teorias, como esse capítulo mostra. Não tem uma que seja assim, que feche, é isso aqui. Instinto é isso, acabou, chegou nesse ponto, já é razão. O instinto e a razão, eles permeiam a nossa vida. Só que no ser humano predomina o quê? A razão. Pelo menos é o que deve predominar, né? Deveria predominar. Na maioria de nós predomina a razão. Nós não saímos aqui cometendo desatinos. Quando a pessoa sai por aí cometendo desatinos, ela está sob o império de quê? Do instinto. O instinto é bom ou é ruim? Depende do uso que nós fazemos.
Nos animais, o instinto serve para quê? Para eles alimentação, reprodução, proteção, né? E no homem, para que ele é usado? Para nós também nos protegermos. Não só, se a gente ouve um pipoco aqui, quando pensar que não tem ninguém aqui, todo mundo pé na tábua, não tem espiritismo certo. Então, é um instinto de preservação. Nesse caso, é bom. Nos animais, costuma ser sempre bom. Mas no homem, ele deturpa esse instinto. Ele usa a razão de forma equivocada e termina deturpando esse instinto. Aí entra a questão das paixões. Os instintos são de todos os animais, desde os irracionais até nós, temos instintos que podem, no ser humano, ser bom ou ser mal de acordo com a influência da nossa razão ou da desrazão, como nós estamos assistindo muitas coisas acontecerem aí, né? A desrazão imperando e o instinto primitivo aflorando em seres humanos. O animal, ele mata por prazer? Não. O animal mata por fome, ele mata por medo, ele mata para proteger seu território, mas o ser humano mata por prazer, infelizmente. É a deturpação do instinto e a deturpação da razão. Aí alguém vai dizer assim, mas por que Deus permite isso? É Deus que permite? Foi Deus que criou esse mal? Deus não criou o mal. Deus criou o bem. Quem criou o mal foi o próprio ser humano. Quando desvirtuou, quando pulou fora da linha reta que Deus traçou para a gente. Então nós é que criamos o mal e sofremos as consequências desse mal. Deus nos deu o livre-arbítrio. A gente quer ter o livre-arbítrio de fazer o que quer. Mas na hora de arcar com as consequências, aí não quer saber de livre-arbítrio. Ah, foi Deus que permitiu. Por que Deus não para? Por que Deus não faz e acontece? Nós estamos vivendo agora, por exemplo, os transtornos climáticos, os extremos climáticos. Nós acabamos de passar de um ponto crítico previsto pela ciência de 1,5 graus acima das emissões pré-período industrial. Quem foi Deus que fez isso? Foi Deus que encheu de fumaça a nossa atmosfera? De gases de efeito estufa? Foi Deus que fez isso? Quem fez isso fomos nós seres humanos. Existem duas formas, dois tipos de problemas. Um que depende da gente e o outro que não depende da gente. Aí o capítulo diz que a maioria depende de quem? Da gente resolver. E até, se a gente for fazer uma análise mais profunda, a gente vai ver que até aqueles que parecem que nós não temos nada a ver, que são coisas da natureza, são consequências nossas, do nosso mal fazer. Como o que nós estamos vendo agora acontecer com o clima. O incêndio que teve agora em Los Angeles, histórico, ninguém imaginava, grandes mansões, grandes pessoas famosas perdendo suas casas, suas mansões, uma mansão de mais de 50 milhões de dólares, queimada pelo fogo. Foi Deus que quis isso? Foi Deus que foi lá e resolveu, não, vamos tocar fogo aqui? Não, somos nós, porque o ser humano é ambicioso, é egoísta. Nós vemos grande parte dos nossos empresários e políticos querendo lucro a qualquer custo e o mais rápido possível. Não estão preocupados com o planeta, não estão preocupados com a existência da humanidade, querem viver o aqui e agora, lucrar aqui e agora e acabou. E aí nós vamos ver as consequências. Nós estamos sentindo as consequências. Então, o bem e o mal, se a gente parar para ver, para analisar direitinho, não depende dos outros, não é exterior, é interior. Somos nós que estamos fazendo isso. O nosso bem ou o nosso mal é nossa construção.
quando nós damos prevalência aos instintos em vez de dar prevalência à razão. Quando nós queremos o ter ao invés do ser. Quando a gente fala isso, que às vezes a gente fala assim, a questão do ter e do ser, as pessoas acham, tem que ser pobre, tem que ser... Não tem problema nenhum você ter, não. Não tem... Ser rico não é problema, não. O problema é você usar mal a sua riqueza. É você viver para o dinheiro e não o dinheiro ser usado para você e para os outros. É você viver egoisticamente. Você tem uma mansão de 50 milhões e do lado, lá perto da sua mansão de 50 milhões, tem lá centenas de pessoas na rua, desabrigadas, morando em barracos, sem condição nenhuma de salubridade. Então, essas coisas que fazem mal. Deus deu a inteligência, a capacidade do homem de fazer um avião, um aparelho com toneladas, levantar do solo e voar, atravessar um oceano inteiro. Antigamente, na época dos descobrimentos, eram meses que uma caravela levava para chegar da Europa aqui no Brasil. Agora a gente pega um avião aqui e chega na Europa em 8 horas. Mas esse mesmo avião que faz esse transporte intercontinental é o mesmo avião que vai lá e larga bomba para matar as pessoas. Nós vemos a evolução da informática, permitindo que a gente converse, que a gente interaja, que a gente tenha uma série de facilidades. Mas essa mesma internet é usada para espalhar mentiras, para pedofilia, para fazer o mal. Então, o mal, ele não existe em si. O mal é o uso que fazemos das nossas faculdades. O mal está em nós pegarmos algo que pode ser bom e deturparmos o seu uso. Nós vemos os drones serem usados para desenvolver a agricultura, para trazer informação através do jornalismo, para lazer, para tantas outras coisas. Nós vemos drones invadirem a Ucrânia para lançar mísseis contra prédios residenciais. Nós vemos drones invadirem a faixa de Gaza e matarem pessoas. Foi Deus que fez isso? E pessoas que se dizem religiosas, pessoas cristãs, pessoas muçulmanas, pessoas de todas as religiões que evocam para si a proximidade com Deus e patrocinando essas guerras, esses morticínios que os animais não fazem. A gente se choca quando vê naqueles documentários de animais, quando vê lá o leão estraçalhando uma zebra, uma girafa. Poxa, a girafa é tão bonitinha, tão pacífica, e o leão foi lá e fez aquilo. A gente se choca. Mas esses animais, eles estão seguindo os seus instintos. Eles estão se alimentando, eles estão preservando a sua espécie. E isso faz parte da natureza. Às vezes é assim, poxa, mas é chocante. Deus, então, é mau. Nós precisamos lembrar que nós somos seres espirituais. Que a verdadeira vida é a vida espiritual. A vida material, ela é transitória. Ela serve para o aprimoramento, para o aperfeiçoamento, primeiro, do princípio vital, que anima os animais, e depois o nosso, o do ser humano, do ser racional. Então, esse corpo, ele tem uma destinação, e ele tem um período determinado. Hoje em dia, por exemplo, a gente compra um aparelho, a gente ouve muito isso. Aí, poxa, minha geladeira, por exemplo, poxa, ainda pouco tempo deu problema, eu tive uma que ficou 20 anos. Vocês já ouviram isso? Hoje em dia, não tem geladeira que dure 20 anos. Então, eles já são fabricados com uma coisa chamada de obsolescência programada.
Se vocês forem reparar, se a gente for comparar quando é que dá problema nesses aparelhos, se você for aparelhos do mesmo tipo, vocês vão ver que mais ou menos na mesma época eles dão problemas. Você compra uma geladeira, daqui a 10 anos mais ou menos dá problema. A seu vizinho também daqui a 10 anos dá problema. Você compra uma televisão, com 5, 6 começa a dar problema. Compra uma impressora, 2, 3 anos começa a dar problema. É coincidência? Não. Obsolescência programada. E nós, seres materiais, que temos corpo de carne e osso, também temos essa espécie de obsolescência programada. Nós já chegamos aqui com um tempo para vivermos aqui. O tempo previsto para o ser humano é quanto? Mais ou menos hoje em dia? 75. Né? A média, 75. Tem gente que consegue mais, tem gente que vai menos. Mas a nossa obsolescência programada é nessa faixa. Então, todos nós aqui sabemos que vamos morrer. Ou melhor, vamos desencarnar. Às vezes, isso acontece antes do prazo. Por uma violência, por uma doença, aí acontece. E os animais, como estão vivendo sob o instinto, acontece dessa forma muito. O predador se alimentando da presa. Mas isso aí se perde. A zebrinha que foi destroçada hoje, ela um dia pode ser leão? A girafinha bonitinha, com aquele pescocinho comprido, um dia vai ser o leão que vai estar ali se alimentando. Isso faz parte do aprendizado, do treinamento do espírito. O que importa é o espírito. Por mais doloroso que seja, por mais chocante que seja para nós, nós temos que procurar ver, aprender a enxergar com os olhos do espírito. Que nós enxergamos com o olho da matéria, com o olhar da matéria. E se nós olharmos somente com o olhar da matéria, é realmente chocante. Aquela coisa triste mesmo. Mas quando a gente parte para ver do outro lado as consequências, que aquilo ali, aquela zebrinha ali, morreu o corpo. Mas o princípio espiritual vai seguir. Vai seguir seu aprendizado. Vai seguir seu crescimento e um dia vai chegar a ser um espírito com razão e trazendo toda essa bagagem desse período em que esteve ganhando as sensações, aprimorando os instintos, aprimorando suas habilidades. A gente pega, por exemplo, um João de Barro. João de Barro constrói aquela casinha bonitinha, aquela bolinha ali, ele mora ali. Então, é um aprendizado. Quando ele passar para ser um outro animal, ou quando ele chegar a ser um ser humano, aquilo ali fica perdido? Não. É todo um processo. Quando a gente fala... Parece impossível, né? A gente ficar pensando nisso. Oi? É algo sem sentido. Exatamente. É coisa de espírita, mas eu já vi um filósofo falando sobre isso. Inclusive, ele dizia que os processos de depressão são resultantes da nossa experiência como urso. Ou seja, o período que a gente ficou na caverna, só dormindo, hibernando. Então, tem períodos que o ser humano também vai trazer para a sua atual existência um pouco dessa reminiscência do seu período urso. Isso. E alguns mais fortes, né? Porque gostam de dormir demais, outros. Tem esses casos. É como disse Lavoisier, a natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, nada vai ficar... As pessoas falam, né, na teoria da evolução. Aí, por exemplo, aí diz que o filhote herdou aquelas habilidades, aquelas coisas dos seus pais. Essas habilidades são transmitidas somente pela hereditariedade, pela genética, ou tem algum outro componente? O feixe coletivo animal. Também. Mas o que é que acontece? Quando essa criatura nasce, os genes dela já estão ali. O que ela viveu, como é que ela vai passar para outra geração? É através da migração, justamente, do princípio espiritual. Então, nós não somos só genética.
Somos a genética e o que o espírito traz, o que o espírito necessita. Quando junta as informações do espírito com as informações genéticas do pai e da mãe, é que sai no indivíduo que nasce. Se vocês forem ver Evolução dos Mundos de André Luiz, ele deixa isso muito claro. Nós começamos, como é que começou a vida na Terra? Foi nos seres unicelulares. Né? Depois vieram as plantas, vieram os répteis, e aí fomos até chegar no ser humano. Não é como muitas religiões dizem aí que Adão, no mito é outro fake news. Né? Adão e Eva e os 7 dias. Então, não foi, é um processo. Tudo começou do micro e para chegar no macro. Então, nós viemos dos seres unicelulares. Esses unicelulares foram evoluindo. Agora, se esses seres, né, dos unicelulares, até os animais mais complexos de hoje, só têm instinto, como é que eles vivem? Quem é que ajuda esses caras, esses bichos? Temos as próprias forças da natureza, temos os amigos espirituais, o próprio Deus, né, através das forças da natureza, que vão impulsionando os seres para que evoluam, para que cresçam, para que caminhem. A gente às vezes não dá muito valor aos animais e às plantas, e talvez não, com certeza, porque a gente tem se afastado muito da natureza. E a gente embota certos instintos que são bons, e que a gente tem como nos animais. Por exemplo, quando vai ter um terremoto, já aconteceu várias vezes, antes de um maremoto, os animais correrem para os lugares mais altos. E os seres humanos ficaram lá bestando. Por quê? Porque se dissociaram da natureza. Deixaram esses instintos bons serem embotados. Se ainda fosse pela razão pura, seria beleza. Mas não. É pelas preocupações equivocadas, pelas distrações do cotidiano, pelos equívocos que nós construímos para chamar de nossos. Então, não adianta a gente ficar reclamando. Deus nos deu o livre-arbítrio, Deus não nos deu o diabo, Deus nos deu um instinto que nos protegeu até chegarmos às condições de seres humanos, e esse instinto ainda nos ajuda muito se nós deixarmos e se nós não deturparmos esses instintos. Deus nos deu animais e plantas que nos dão lições fantásticas de vida, de como fazer o certo. Nós fazemos o errado porque queremos. Nós vemos como os animais se tratam, como essa questão que não há esse antagonismo gratuito, fortuito entre os animais e há entre a gente. Essa polarização estúpida que nós inventamos para colocar um contra o outro. Eu contra ele. Por que isso? Nós temos que somar, nós temos que unir. Nós temos que transformar esse mundo para melhor. A gente reclama tanto que o mundo está ruim. Mas o mundo é tão bonito. Nós temos praias belíssimas, paisagens magníficas, um clima que até pouco tempo não tinha esses contratempos. Acontecia, vez ou outra, uma catástrofe dessas coisas, mas não é uma coisa comum. E por que está ficando comum? É porque a natureza está revoltada? Não. Somos nós que estamos fazendo. Primeiro nós nos apartamos dela, como se não fizéssemos parte da natureza. Somos seres supremos. E agora estamos aí, sofrendo as consequências. Não é porque Deus quer, não é porque a natureza quer, é porque nós fizemos assim. Nós destruímos as coisas e queremos colher coisas boas. Isso não vai acontecer. Então nós criamos males. Por exemplo, hoje em dia há uma epidemia de câncer. É por acaso? Quando a gente vai ver o que a gente come,
produtos ultraprocessados, produtos industrializados, cheios de conservantes, de acidulantes, de não sei quantos antes, que quando entra em nosso organismo, que quando entra em nosso metabolismo, propicia o aparecimento do câncer. O Alzheimer, né? Também o Alzheimer. O que é o Alzheimer? É uma proteína que impede as conexões dos neurônios. Ele destrói os dendritos, né? E aí os neurônios não conseguem se comunicar e vão morrendo. E de onde é que foi que veio essa proteína? É de quê? Apareceu do nada? Né? Esse câncer, essa epidemia de câncer é do nada. Então, precisamos estar na hora, já passou da hora de nós repensarmos o mal que nós estamos cultivando e passarmos a cultivar o bem. A escolha é nossa. E dos males que nós não podemos resolver, que são poucos, se nós tivermos fé em Deus e confiança também em nós mesmos, nós vamos atravessar. E se nós compreendermos a verdadeira vida como a vida espiritual, nós vamos entender que tudo passa, que nada, não existe acaso. Ah, caiu o avião, morreu todo mundo. Não foi por acaso. Não foi castigo de Deus. Aquelas criaturas tinham um compromisso coletivo e naquele momento, então foi Deus que derrubou o avião. Foi? Não, não foi não, gente. Nós vivemos num mundo de energias. E energias se atraem e se repelem. As energias afins vão se unir para dar aso ao seu desiderato. Então, quem não tinha que estar naquele avião que caiu, teve alguma coisa que impediu que ele entrasse naquele avião. Não é assim que acontecem as histórias? Teve acho que foi o último de São Paulo, que o cara estava brigando com o atendente, porque o atendente não queria deixar ele embarcar. E aí depois, quando ele viu na televisão, ainda no aeroporto, botou a mão na cabeça e viu o livramento que ele teve. Não foi Deus que derrubou o avião, mas foi algum amigo espiritual que tirou aquele, que não estava na hora dele, de embarcar e desencarnar com aqueles que estavam ali naquele momento comprometidos naquela programação. Então, gente, jamais imagine, não tem ninguém na espiritualidade programando, vamos matar esse povo aqui no avião, não. Não tem isso não, viu, gente? Que a gente, às vezes, ouve umas teorias muito estranhas, isso não existe. Não tem cabimento de chegar à programação. Se as pessoas têm que passar por aquele processo, elas vão passar. Não porque está programado, porque tudo é mutável. Não tem nada pré-determinado que vai ser daquele jeito. Muitas vezes a pessoa está ali, veio numa programação dela de ela desencarnar de forma violenta, de forma drástica. Mas essa pessoa, quando chegar aqui na Terra, ela faz o seu exercício direitinho, faz o seu dever de casa direitinho e não vai precisar passar por aquilo. Mais uma prova de que o bem e o mal está dentro de nós. A luz... Oi. Com relação às doenças, né? Fatores externos, as nossas opções de alimentação, de sedentarismo que levam às doenças. Mas aí você falou também de energia. Sim. Então a gente também tem que pensar o quanto determinadas doenças degenerativas, doenças como câncer, estão acontecendo também pela nossa questão comportamental. Também. Como nós estamos elaborando os nossos pensamentos, nos relacionando com o outro, né? Então, a André Luiz traz em nosso lar que discussões desequilibrantes, a energia que essas discussões trazem para o nosso corpo físico matam milhões de células. Exatamente. E muitas vezes, nesse processo de regeneração, já não se regeneram como deveriam Exatamente. se regenerar, né? Então, é algo que a gente tem que pensar também. Então, a maneira como eu me comporto, como eu reajo às situações, envolve o meu livre-arbítrio. Exato. Né? Envolve... Eu estou o quê? Realmente construindo o bem ou deixando de construir esse bem? Isso. Então é algo que a gente
E muito boa essa sua colocação, porque além da energia, tem substâncias que o nosso próprio organismo fabrica. Quando a gente está irritado, aborrecido, o coração fica como? Adrenalina para dentro. Aí isso uma vez, 2 vezes, a semana inteira, adrenalina. Vai chegar uma hora que essa adrenalina vai fazer mal. Não vai? Gente que se aborrece por tudo, por qualquer coisa, vai produzir substâncias que vão fazer mal ao organismo. Vai atacar o fígado, vai atacar o rim, vai atacar o coração, e depois, por que foi que eu... Então, a alimentação, o comportamento, são fatores cruciais. E de quem é o autor disso? É Deus? Não. Então, vamos parar de terceirizar as coisas. Vamos assumir, como diz aí, vamos assumir o nosso BO. Porque é o único jeito. Porque senão a gente vai ficar aqui, ó, encarnando, reencarnando, 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 reencarnando e lamentando. E cada encarnação é um problema. E cada encarnação é uma lamúria, é uma reclamação, e demora de avançar. Avançar vai, mas a gente está avançando a passos de tartaruga. Poderíamos avançar com um passo de lebre, né? Correr, mas a gente vai devagarzinho, quase parando, e só reclamando, e perdendo tempo. Tempo não se recupera, né? Alguém já disse isso. Tempo perdido não se recupera. A gente pode dar proveito ao tempo novo, mas o passado já foi. E falando em tempo, e falando em bem e mal, nós estamos começando um novo calendário. É um momento bom para a gente refletir e para a gente lembrar que a simples virada da folhinha, a simples troca do calendário, não quer dizer nada. Isso é uma construção humana para nós podermos controlar didaticamente, para que possa ter esqueci a palavra agora. Um ponto de referência, ótimo. Uma referência cronológica. Mas a cronologia em si não existe. O tempo, ele é abstrato, ele não é absoluto. Então, o que é que deve ser novo nesse novo calendário? Nós. Então, o ideal é nós desejarmos felizes nós novos. Porque o calendário, você vê, de 31 para 1º, muita gente comemorando, celebrando, fazendo planos para o ano novo, outras morrendo, sendo assassinadas, brigando. Então, não é o calendário, o problema, o bem e o mal não está no calendário, está em nós. Então, nós precisamos construir uma humanidade nova. E uma humanidade nova começa no bem construído dentro de cada um de nós. É de nós aproveitarmos o nosso livre-arbítrio para fazermos o bem, para nos encaminharmos e encaminharmos os outros no bem. É para nós desenvolvermos os nossos bons instintos que estão embotados e nós aprimorarmos e muito a nossa razão. Se nós usarmos os bons instintos e usarmos bem a nossa razão, vamos dar um salto consciencial, um salto existencial, que é o nosso destino. Para nós chegarmos à angelitude, precisamos dar esse salto. Temos todas as ferramentas, temos toda a oportunidade. Só falta a nossa decisão. O convite está feito. Jesus disse: vós sois deuses. E nós somos deuses. Deuses relativos em relação ao Deus. Mas nós podemos fazer muito. Nós podemos chegar a um patamar que hoje inimaginável. Mas nós que buscamos Jesus como modelo, podemos chegar à condição dele e mais. Agora é claro que não vai ser agora. Né? Não vai ser nessa encarnação, talvez não seja na próxima. Mas um dia a gente vai chegar lá, porque nós fomos destinados a isso.
Fomos criados simples e ignorantes para alcançarmos a angelitude. Só falta a nossa busca para concretizar esse convite. Então, que esse ano novo, que esse momento em que a Terra fechou um ciclo de 366, o ano passado foi o ano bissexto, né? 366 anos em torno do Sol, e nós abrimos um novo ciclo de 365 anos, que saibamos aproveitar cada um desses dias para buscar o bem. Talvez a gente não consiga, nessa encarnação, fazer grandes avanços, mas se a gente der um passo adiante, já é importante, já é muito bom. Se nós buscarmos desenvolver as nossas aptidões, as nossas capacidades no bem, vai ser muito bom. Tem muita gente passando fome porque tem gente que está com sobra e não divide. Tem muita gente nas ruas, sob as sarjetas, sob as marquises, nas sarjetas, porque outras acumulam riquezas e não se dispõem a dividir. A gente está vendo um mundo polarizado, como falamos há pouco. Um mundo onde é cada um por si e Deus por todos. Não é isso que Deus quer. Deus quer a fraternidade, a solidariedade. E essa fraternidade, essa solidariedade é que vai nos conduzir para um feliz ano novo a cada ano. Porque nós novos vamos produzir dias novos e renovadores e vamos ter esses anos bons. Mas, por enquanto, nós estamos vivendo atabalhoadamente, distorcendo, deturpando os nossos instintos, violentando a nossa razão, desaproveitando a oportunidade de estarmos aqui encarnados, desaproveitando tudo que está ao nosso redor, tudo que Deus nos colocou, todo esse ferramental, toda essa ferramentaria divina que está ao nosso redor. Em vez de fazermos o bem, estamos andarilhando pelo mal. Então, é mudar o foco, é mudar de verdade. Pensar em Deus, não naquele Deus antigo, aquele Deus que castigava, aquele Deus que punia, o Deus dos exércitos, mas o Deus de amor, que abraça a todos. O Deus de amor que criou desde o mais insignificante, desde o menor, do mais simples ser vivo, até o ser humano. O Deus que esculpiu as montanhas, que esculpiu os vales, que semeou os campos. O Deus que pinta paisagens magníficas a cada pôr do sol e a cada alvorecer, e que às vezes a maioria de nós nem consegue contemplar, né? É o Deus que ensinou canto aos pássaros. E a gente às vezes se chateia, acorda com o passarinho cantando, a gente às vezes se chateia, né? Essa magnífica quantidade, essa magnífica diversidade que nós estamos destruindo. Então, vamos pensar, nós temos mesmo motivo para buscar, para andar no mal? E a gente reclama, como nós falamos das doenças. Ninguém quer ficar doente. Alguém aqui quer ficar doente? Sequer está doente, né? Então ninguém quer ficar doente. Mas a doença é necessariamente um mal? Pode ser que seja um bem. Como que pode ser que seja um bem? Porque muitas vezes é a partir de uma doença que o ser humano faz esse mergulho interior. É que ele busca se conhecer, é que ele busca identificar o mal que tem dentro dele, e daí ele faz uma mudança. Um veneno é sempre mal?
Depende. Tem veneno que é remédio. E remédio é sempre bom? Não. Depende da dose e do remédio certo. Porque se tomar o remédio errado, vai virar veneno. E se tomar demais também vai virar veneno. Então, vamos analisar realmente na nossa vida o que é bom, o que é mal, o que é o bem e o que é o mal. Então vamos buscar esse bem, está aí a nosso dispor. Está faltando da gente tomar essa consciência, fazer esse mergulho interior. Autoconhecimento. Hoje se fala muito nisso. Autoconhecimento. E o que é esse autoconhecimento? É ter coragem de fazer esse mergulho. Uma vez, Abdala, aqui na palestra aqui, ele falou uma coisa muito interessante, né? Que as pessoas têm depressão e que no caso dessas pessoas, quando elas conseguem fazer um mergulho, mergulhar mesmo, bater lá no fundo do poço e saltar, ninguém segura. Não foi isso? Então, precisamos fazer isso. Se nós estamos passando por dificuldades, se nós estamos sofrendo, nós estamos achando que tudo está ruim, vamos dar esse salto. Se nós chegamos no fundo do poço, não vamos cavar o poço mais não. Vamos bater o pé e subir, que ninguém segura mais. Tem gente, por exemplo, que passa a vida inteira fumando. Aí chega um dia, eu não vou fumar mais. E não fuma. Tem gente que bebe a vida inteira, chega um dia, não, eu conheço pessoas que aconteceu isso. Então, é a decisão no bem. É fácil? Nem sempre. Não é fácil, nem sempre é fácil. Normalmente é muito difícil. Mas nós precisamos nos dispor a isso, nos dispor ao bem. Porque senão nós vamos ficar arrastando corrente. Vamos ficar o tempo inteiro sofrendo e sem solução. Porque nós estamos alimentando o mal. Nós estamos fazendo com que esse mal cresça. Nós precisamos sair disso, desse círculo vicioso. Nós precisamos evoluir. Nós precisamos crescer. Sair da infantilidade espiritual para a maturidade espiritual. É o que está faltando. Então, recapitulando. Não existe diabo, né? Os espíritas sabem muito bem disso, mas aí arranjaram os obsessores, vamos acabar com isso, né? Instinto, paixões e razão. Os instintos são bons, os naturais, né? As paixões, nós precisamos corrigi-las, nós não podemos nos tornar reféns das paixões. Os instintos são de todos. Todos temos instintos, desde os animais até nós, humanos. Bem conduzidos, maravilha, esses instintos. O instinto de preservação, o instinto que nos mantém vivo, caminhando, aproveitando o momento que nós estamos vivendo. As paixões, não podem, tem que ser corrigidas. Cada um vai detectar, isso aqui não está bom, isso aqui está errado, eu vou corrigir. Antes que isso cresça, antes que isso evolua, criando mais problemas. Então, a razão precisa ser desenvolvida, mas em nome da razão, nós não podemos endurecer o coração, né? Nós precisamos amorizar a nossa razão. E os animais, como vimos, eles matam por suas necessidades instintivas, e o ser humano não pode ser diferente disso, e já tem a razão para saber resolver as suas questões com tranquilidade, sem violência, com equilíbrio. A razão é o grande diferencial dos animais irracionais. Então nós não podemos agir como eles, porque eles não têm razão. Nós temos. Então temos que ser melhores do que temos sido. E uma recomendação que às vezes sempre alguns palestrantes fazem aqui, vamos ver o que é que nós estamos consumindo de informações, né? Vamos procurar
conteúdos que edifiquem, que construam. Muita gente aí hoje fica assistindo aqueles programas do meio-dia e está aí com síndrome de pânico, com medo de tudo, né? Sai na rua apavorado porque fica consumindo aquele conteúdo sanguinolento ali toda na hora do almoço. E aí como é que vai ter paz? Como é que vai ter equilíbrio? Como é que vai cultivar o bem? Então vamos cultivar o bem, deixar de lado o mal. E terminando, quero dizer, felizes nós novos. Muita paz.